que eu fiz, poucas pessoas fariam. É uma lenda, Jorginho é uma lenda. Quando eu tinha alguns namoradinhos, eles ficavam, né? Ai, que medo, seu pai que mata leão. Minha vida foi movimentada. Eu nasci em São Paulo em 1926. Nós morávamos lá em Higienópolis. Vivíamos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão Jorge. Minha avó paterna, a Juíta da Silva Prado, ela era neta da Veridiana Prado. Morava nesse casarão lá em frente ao Mackenzie, que hoje é o São Paulo Clube, né? Todo dia nós tínhamos que tomar a bênção da minha avó, sabe? Lá na Avenida Higienópolis, sabe? Meus avós tinham fazenda aqui em Garça, eu já caçava passarinho com arapuca, com aquele negócio todo. Então eu já tinha uma veia de caçador. Ele fala que ele sempre tinha fascinação pelos bichos do circo, que ele gostava de ver o elefante, o leão. Então ele sempre teve isso na cabeça dele. E quando eu tinha 10, 11 anos, havia uma revista sobre a África, chamava-se Outdoor Life, e meu pai recebia aquilo, sabe? O momento mais feliz para mim, quando chegava a revista, eu sentava ao lado dele e ele ia traduzindo as histórias para mim. Desde meninos nós nos interessamos muito, sempre fazíamos brincadeiras, íamos muito às fitas de Tarzan. Eu me interessava mais pela fauna da África do que aqueles gritos que ele dava, né? O meu tio foi colega de escola dele. Os dois eram os playboys daquela época dos anos 40, não é? O meu tio e ele, e um grupo também de rapazes da sociedade, na verdade. E faziam das suas aqui. No meu tempo, a gente fazia um pouco de desordem aqui em São Paulo, sabe? E eu fui expulso do Clube Harmonia, do Paulistano, do Jockey Club, né? Chegou um ponto que meu pai achou que a minha vida aqui estava muito difícil, né? Então, isso foi em 1944, em 1945 eu fui para os Estados Unidos. Meu pai era muito aprontão, né? Meu avô estava meio... Porque ele era um adolescente difícil. Bom, talvez bagunceiro, bebia e ia estimulado pelos meus amigos, e todos eram meio bagunceiros, né? Mas meu avô acabou mandando ele para os Estados Unidos. Ele foi estudar na Califórnia. A maior parte do meu tempo era consumida na biblioteca de Santa Bárbara, né? Lendo livros sobre a África. Meu avô era uma pessoa bem de vida, né? E ele podia, enfim, ele tinha muitos recursos, né? Mas nem por isso ele largou a universidade nos Estados Unidos e se emprenhou na África, né? Eu me associei a dois americanos para nós atravessarmos o Saara. Nós compramos ônibus e espingarda, mas eles me deram um golpe, sabe? Porque eu saí dos Estados Unidos antes, para ir para a África Equatorial, eles viriam atrás com esse ônibus especial, etc. Nós íamos atravessar o Saara, né? E eu cheguei na Bela e nunca apareceram. Então eu vendi o Jeep, né? E com o dinheiro eu peguei um avião e fui para a África Equatorial Francesa. Meu destino era fora Xambô. Eu não tinha um tostão, sabe? Porque eu cheguei na África, eu vendi aquele Jeep com muito pouco dinheiro. E lá em Fora Xambô eu conheci um português da Gama
E eu ajudava ele lá na loja dele a vender aquelas quinquilharias para os negros, aquela coisa toda. E ele me dava um quarto e comida. E nos weekends eu saía lá por perto e caçava tirpo, búfalo de floresta e trazia carne para eles, né? Porque a carne tinha um valor extraordinário, né? O pai dele, nessas alturas, não queria que ele ficasse mais lá, então parou de mandar dinheiro para ele, ele teve que se virar. E se virou caçando elefante, marfim, que ainda era possível naquela época você ganhar a vida assim. Aí eu vi que era mais fácil para caçar elefante eu ir para Bangui, que hoje em dia é a capital da República Centro-Africana. Bangui naquele tempo tinha, hoje é a capital de um país, né? Acho que tinha 50 brancos, fora um regimento da Legião Estrangeira que estava sediado lá em Bangui, né? Eu matei alguns elefantes na região perto de Bangui e vendi um marfim. E com esse dinheiro eu comecei minha vida, né? Olha, esse é o maior elefante que eu matei na minha vida. Não como dente, sabe? Como tamanho. O marfim valia naquele tempo 1 libra peso, que são 450 gramas, valia 1 libra esterlina. E 1 libra esterlina, no meu tempo, valia quase 4 dólares. Então, um elefante que tivesse 40 quilos de marfim seria mais ou menos 100 libras esterlinas, 400 dólares um elefante. Com 3 elefantes eu vivia o ano inteiro. O ano inteirinho. Comia mandioca no mar, carne de elefante, né? Praticamente não tinha gasto. Não tinha carro, não tinha gasolina, andava tudo a pé. Né? Esse é um elefantinho, olha, que eu matei a mãe, porque ou era ela ou eu, fica esses casos, né? Mas depois eu peguei ele e levei ele para ser criado. Tá vendo? Olha que mais bonitinho, ó. É esse aqui, ó. Depois levei ele para a administração e dei de presente esse administrador português, que chamava-se Lobato. Foi e gostou, era para ficar 3, 4 meses, acabou ficando e ficou 20 anos. Eu creio que foi um rumor na sociedade. Oh, Jorginho, imagina, quem diria, né? Foi para a África e tudo. E certamente não era uma coisa bastante incomum para alguém da fazer, não? Alguém na situação deles fazer. Eu não tinha dinheiro para comprar barraca, né? Então, no lugar que eu chegava, eu armava com 4 paus, cobria de capim e morava lá dentro. Eu saía todo dia, 4, 5 horas da manhã, pegava a rastro de telefone, o mínimo que eu andava era 10 quilômetros, tinha vezes que andava 30, 40 quilômetros, né? Só mesmo gostando, porque o sacrifício físico, distante da família, tudo isso, quer dizer, precisa gostar muito, sabe? Precisa se dedicar muito, porque o desconforto físico é muito grande. Era imperativo uma coisa que era ter os pisteiros. Os pisteiros são os que seguem o rastro, né? Eu também sei pistar, mas eles tinham certas raças como os Wakambas, o Bushman, que eram mais primitivos, eles são fantásticos. Um antílope com uma pegada, com um casco desse tamanho, eles até sobre pedra, eles pistam. E tinha os Ganberas também, que os Ganberas é que carregavam seus rifles, que eram muito pesados, né? Então, eu sozinho caçando por elefante pelo marfim, eu tinha sempre 3 homens comigo, né? E 2 armas.